Bom, o que eu trouxe para vocês hoje, né? O que eu tenho intenção de trazer aqui nesse dia de hoje? O real diferencial do curso Domina Sua Obra, que são as fichas obras. E o que tem nas fichas obras que é tão diferente? As fichas obras são fichas de verificação que você vai ter todos os itens bem certinhos para poder ticar, para poder listar dentro de obra tudo que você precisa prestar atenção, levando em consideração os nossos 5 fundamentos, né? Que é dentro do nosso método obras, né? Eu trago 5 fundamentos. Obras, né? O O de obras seria a parte de operação. Qual que é o passo a passo, né? O sequenciamento lógico daquela atividade dentro de obra. Então, como que a gente vai estudar esse sequenciamento lógico ali dentro da obra? O segundo fundamento essencial, né? No nosso método obras, o B, é o bem feito, né? O que a gente precisa fazer dentro daquela atividade para poder garantir a qualidade daquela etapa. R de registro, então o que eu preciso de documento, se eu preciso contratar algum serviço, se eu preciso buscar alguma coisa além, né, para poder ter as informações que eu preciso no momento da execução daquela atividade. Obras, né, o A de obras, do nosso método obras, é a parte de armazenamento dos nossos materiais, para a gente garantir que eles sejam armazenados de maneira correta, e o S na parte de segurança do trabalho. E para trazer aqui como exemplo para vocês, então, eu trouxe uma ficha obras, que é a ficha de verificação do serviço, trazendo todos esses pontos, levando em consideração, então, os 5 fundamentos desse método que eu criei, que é o método obras, para que a gente consiga ter isso em cada etapa de obras. A ficha obras que eu escolhi para a gente estudar aqui hoje é uma ficha obras de revestimento, né, de assentamento de revestimento. Aqui é o nosso primeiro fundamento, né, de operação do nosso método obras, o O de obras, né, o passo a passo de execução, então o sequenciamento lógico vai acontecer por aqui, né. Aqui embaixo a gente tem o B de bem feito, depois a gente tem o registro, armazenamento e a parte de segurança. Então, dentro do nosso O do método obras, da nossa ficha obras aqui dentro dessa etapa de execução de assentamento de revestimento, qual que é o sequenciamento lógico que eu deixei aqui? Primeiro item seria basicamente verificar se o projeto arquitetônico está em obra, é realmente o atualizado, porque acontece demais, né? Acaba que no momento da compra daquele material, daquele revestimento, né, numa loja em específico, às vezes o material saiu de linha, ou às vezes entrou algum material em promoção, enfim, algum motivo pelo qual a especificação de projeto arquitetônico mudou daquele ambiente, então a gente precisa verificar se o nosso detalhamento arquitetônico é realmente o atualizado dentro de obra. Tendo o nosso projeto atualizado dentro de obra, o que a gente vai verificar primeiro? E eu trago isso aqui dentro da nossa ficha obras. A gente tem que ir lá na nossa ficha técnica desse revestimento que foi detalhado. Vamos dizer que seja a cozinha. Vamos revestir ali aquela parte ali da cozinha, aqui de casa, por exemplo. A gente tem um revestimento específico para aquela cozinha. Só que, para eu poder levar em consideração as esquadrias, para eu poder levar em consideração as outras coisas que vão vir futuramente, eu preciso saber a bitola desse meu revestimento. A gente precisa buscar essa ficha técnica dos revestimentos que vão ser especificados nos locais ali que o arquiteto pediu, né? Para que a gente tenha esse tipo de informação. Porque normalmente no projeto arquitetônico, no detalhamento, o que vai vir? Vai vir lá o formato, por exemplo, 90 por 90, vai vir o acabamento, se ele é natural, se ele é polido, se é EXT, que é aquele mais rugosinho, se ele é 3D, né, desse revestimento que a gente vai assentar. No máximo, são essas informações gerais, mas ali no projeto arquitetônico a gente não vai ter bitola, a gente não vai ter informações mais a fundo desse nosso revestimento, qual que é por exemplo, o tamanho da junta de assentamento, né? O tamanho do nosso rejunte ali, né? Então, tudo isso a gente precisa verificar como responsável técnico de execução. Trouxe aqui uma ficha técnica de um piso, só para a gente fazer como se fosse essa verificação em conjunto, né? Então, eu trouxe aqui o Barcelona Cristal, da Porto Belo. Ele traz aqui para nós, uma ficha técnica, a bitola dele, ó, é 1 centímetro, esse nosso revestimento. Ó, para montar aquela porta ali, por exemplo, eu tenho que levar em consideração o meu revestimento aqui, o meu acabamento final. Então, vamos dizer que essa parede aqui fosse revestida ainda por cima. Então, eu tenho que levar em consideração o reboco e o revestimento. E como que eu sei a bitola do meu revestimento? Através da ficha técnica. Então, por isso que a gente tem que buscar as fichas técnicas, né, dos nossos revestimentos em si. Então, outra informação muito importante que a gente precisa buscar nessas fichas técnicas. Junta de assentamento. Está me dizendo aqui que é 1,5 mm? Preciso obedecer esse 1,5 mm. Depois que eu verifico esses dados dentro da minha ficha técnica do meu revestimento, eu vou realizar a limpeza do TARDOS das minhas cerâmicas, do meu porcelanato. O que é o TARDOS? E retirar o engobe de proteção. A parte bonita é o que a gente vai ficar vendo, né? Que depois de revestido é o que a gente vê. O TARDOS, que é o avesso dessa cerâmica,
Normalmente, quando lá no processo de fabricação, até para não grudar na esteira, no momento que eles vão para o forno lá, etc., eles passam uma meleca branca no nosso revestimento, que é esse tal de engobe de proteção. E a gente tem que tirar esse troço para poder assentar. Então, aqui na nossa ficha de verificação, eu já trago esse item, porque é um item que não está ali na nossa cabeça, não é uma coisa que a gente aprendeu realmente na faculdade, mas tem que ser retirado. Esse revestimento ele tem que ser limpo antes de ser assentado. Outro ponto, limpeza da superfície a ser assentada. Não pode ter nenhuma impureza, não posso ter graxa, não posso ter óleo. Se tiver algum ponto de infiltração, tem que tratar essa infiltração. Se tiver algum mofinho, eu tenho que tratar esse mofo, tem que tirar isso daí. Se tiver caído uma pelota de gesso ali no meu contrapiso, na hora de revestir meu piso, eu preciso tirar isso daí. Meu contrapiso está bonitinho, pum, tem uma bolota assim de concreto, tem que tirar isso daí. Então, fazer toda essa limpeza ali da superfície que vai ser assentada. Então, a gente ainda está no primeiro fundamento, que é o sequenciamento lógico das atividades em relação ao assentamento de revestimento. Quando necessário, realizar a impermeabilização antes de assentar o revestimento. Então, lembrar, né, nos nossos banheiros, né, principalmente na área de chuveiro, etc., né, como são ambientes ali que vão receber água, a gente precisa realizar essa impermeabilização antes de realizar o assentamento. Então, só para lembrar aqui um item nessa parte do nosso sequenciamento lógico. Conferir especificações de revestimento que será assentado de acordo com o projeto arquitetônico. Eu trouxe esse item aqui só para relembrar aquele negócio. Esse Barcelona Cristal 90x90 natural, vamos dizer assim, é nesse banheiro aqui mesmo? Porque acontece, gente, dentro de obra. Às vezes tem na mesma edificação, no mesmo apartamento, enfim, tem o Barcelona Cristal 90x90 natural em algum lugar e o polido em outro lugar, só que no mesmo apartamento, na mesma edificação. Então, assim, para não confundir, sabe? Então, aqui, só trazendo de novo para dar aquela verificada, tipo, esse revestimento é aqui mesmo? Realizar a marcação do início da paginação, de acordo com o projeto lá, né, do detalhamento do projeto arquitetônico. Assentar, então, nossos revestimentos de acordo lá com o projeto, com a especificação, com a paginação e etc. Realizar a limpeza, porque após o assentamento do nosso revestimento, o que vai acontecer? Como o pessoal dá aquela batidinha assim nos revestimentos, a argamassa colante ela vai entrar ali nos espaços da nossa junta de assentamento, que são, né, as gretinhas ali para a gente passar o rejunte. Então tem que realizar essa limpeza para poder rejuntar depois, porque a composição da nossa argamassa colante é totalmente diferente do rejunte. O rejunte ele é flexível, né? Ele está ali para cumprir a função dele. A argamassa colante é para colar o revestimento, né? Não pode ficar ali nas nossas gretinhas. Então tem que realizar essa limpeza e para poder rejuntar tem que umedecer as gretinhas, rejuntar e fazer a limpeza final. Esse sequenciamento lógico é o nosso primeiro fundamento e vai estar todinho listado bonitinho na nossa ficha de verificação nessa etapa de obra de revestimentos. Tá vendo? Ó, tem data de início, data de término e conseguir fazer essa verificação, se foi feito, se não foi feito, né? Se eu aprovei, se eu reprovei, se existiu algum problema nesse processo. Então vamos partir aqui para o nosso segundo item, nosso segundo fundamento no método obras, que é o B de bem feito. Como é que a gente garante a qualidade realmente dessa etapa de execução? Que no caso a gente está tratando aqui do assentamento de revestimentos. Lá no acabamento do nosso reboco, a gente tem que prestar atenção para que ele seja um acabamento mais rústico, sarrafiado, no máximo um pouquinho desempenado ali, porque quando a gente vai pintar, realizar um acabamento, né, que nem esse aqui, né, que imita cimento queimado, por exemplo, que é um acabamento mais fino, a gente tem que pedir para o pessoal alisar bem o nosso reboco e fazer o camurçado. Quando a gente vai revestir, não tem necessidade de chegar nesse nível de acabamento para pintura, né, para esse tipo de acabamento final que a gente vai ter aqui. Quando a gente vai revestir, é até interessante que fique mais rústicozinho. Então, dentro das paredes que vão ser revestidas, né, a gente tem que levar isso em consideração e conferir isso dentro de obra. Então, é uma das partes para a gente garantir a qualidade, principalmente se for uma cerâmica que vai ser revestida, né, porque a cerâmica e a AC1, a cola AC1, depende dessas irregularidades. Então é muito interessante que a gente realmente deixe esse acabamentinho sem ser mais alisadinho, camurçado, que o pessoal fala, né, feltrado, que seria o acabamento de pintura. Aqui eu coloco também os tempos que são trazidos em norma, que a gente precisa aguardar 14 dias, né, do tempo de cura do contrapiso para poder revestir, 21 dias de cura do reboco para poder revestir. Né? No caso de ambientes de área molháveis, com necessidade de impermeabilização, a gente precisa aguardar o tempo de cura do impermeabilizante para poder assentar o nosso revestimento em cima. E aqui começa, ó, uma penca de coisas que a gente vai ter que verificar, de datas, de tempos e etc. na nossa argamassa colante, que essas informações a gente vai ter através do quê? Através das nossas fichas técnicas. Né? Então, se você não tem costume de ir atrás desses documentos que os fornecedores eles trazem para que a gente consiga ter uma informação
certinha, do fabricante mesmo, né? Trazendo ali tudo bonitinho para nós. O que a gente precisa fazer e como utilizar aquele produto que está dentro de obra, né? Para garantir eficiência, se você não tem costume, passe a ter, porque é a partir delas que a gente tem esse tipo de informação. Então, eu vou trazer aqui um monte de informação para vocês verem, ó. Só da parte de argamassa colante. A gente tem que verificar o quê? Data de validade. Porque a data de validade de argamassa colante, ela vence muito rápido, 6 a 8 meses. E quando você faz obra um pouco maior, né, que nem a gente fazia prédio, a gente comprava os revestimentos assim com bastante antecedência para conseguir um precinho bacana e acabava fechando alguns materiais, como por exemplo a argamassa colante. Só que se você não atenta ao tempo de validade dessa argamassa colante, quando chegar lá no final dos seus assentamentos, vai ter argamassa colante que vai estar quase vencendo ou vencida. Então a gente precisa levar isso em consideração. Verificar o tipo de argamassa colante para cada revestimento e ambiente de uso. Então, existe uma diferença drástica entre a AC1, a AC2, a AC3, e a gente precisa ter em mente essas diferenças. Existe diferença, é a quantidade de aditivos que tem em cada uma, né, a flexibilidade de cada uma. Né? A AC1, por exemplo, ela não pode ser utilizada em ambientes externos, para fachada. Então, a gente tem que ter esse tipo de conhecimento, né, para poder dimensionar para onde que vai ser colocada a AC1, a C2 e a C3 dentro da nossa edificação. Por exemplo, aqui na minha casa eu usei as 3. A C1 para revestimento cerâmico de parede de alguns banheiros menores, das suítes menores, que era um revestimento branquinho, que era tranquilo de fazer dessa forma. O restante da casa inteira foi a C2. E ali, ó, para revestimentos de churrasqueira, como ela precisa ter uma resistência a maior temperatura, então ali a gente revestiu com C3. Então, se a gente não sabe onde utilizar cada uma, fica complicado até por questões assim, né, de qualidade final desse nosso assentamento. A gente tem que verificar se vai precisar ou não da dupla camada de cola, passar argamassa colante no substrato que eu estou revestindo, né, no meu reboco, por exemplo, que eu estou revestindo, e passar a argamassa colante no meu revestimento. Então, essa é a dupla camada de cola. A gente tem que verificar essa necessidade. Normalmente, de acordo com a norma, acima de 900 centímetros quadrados. Então, acima de 900 centímetros quadrados de peça, dupla camada de cola. Menos que isso, uma camada só. Verificar na embalagem ou na ficha técnica da nossa argamassa colante o tempo de maturação da argamassa. Muita gente não deixa a argamassa maturar, mas depois que a gente mistura com água, ela vai demorar uns 15 minutinhos ali, ó, para os aditivos começarem a agir. Então, a gente tem que esperar esse tempinho, né? Esse descansinho da massa ali. Então, é muito importante que tenha esse tipo de cuidado. Depois que a gente aguarda esse período ali de maturação da argamassa colante, tem que misturar novamente para poder realmente começar a utilizar. E depois tem outro tempo que a gente precisa prestar atenção nessa etapa, né, de assentamento de revestimentos, que é extremamente importante. A argamassa colante, ela tem um tempo de utilização, mais ou menos, de 2 a 2 horas e meia. Vai depender da sua argamassa colante. Vai estar lá na ficha técnica bonitinho que o seu fornecedor vai te trazer. Nessa ficha técnica, ela especifica. Porque uma vez que você mistura a água ali naquela argamassa colante, não tem esse negócio de, comecei a revestir lá o banheiro de manhã, aí vou almoçar, vou ajudar a fazer uns negócios aqui, descarregar um caminhão, e daí no final da tarde ali vou ajudar a pegar aquela argamassa que eu misturei lá de manhã e vou terminar de revestir esse banheiro. Não tem como fazer isso, porque ela realmente tem esse tempinho de utilização. E tem outro tempo que é extremamente importante, que muita gente esquece, que é o tempo em abertura dessa massa. Então, ela no bolo lá, na minha maceira, ela dura umas 2 horas e meia. Quando eu abro ela na parede para poder revestir, é de 15 a 20 minutos. Então, esse tempo a gente também precisa observar dentro de obra. A real diferença de um RT de execução, isso daí tudo a gente tem que ter esse conhecimento. Maria, mas é muita coisa para lembrar. Por isso que temos a ficha obras, ó. Que daí tem todos esses itens, tudo certinho. Toda vez que for revestir cerâmico com porcelanato, você vai ter todos os itens certinho para você ir ticando. Porque não tem Cristo que decore todo o sequenciamento lógico de todas as etapas de obra e todos os itens que a gente precisa conferir dentro de obra, né? Então, por isso que é muito importante que a gente tenha essas fichas de verificação. E no caso do curso Domine a Sua Obra, é esse tipo de ficha que eu trago para vocês. Então, verificar lá o tempo em aberto, né? Verificar qual o tamanho recomendado de abertura dessa massa. A própria argamassa colante, o fabricante traz para nós lá, pode abrir, por exemplo, 2 metros quadrados. Então, tem que abrir só aquele espacinho ali mesmo, porque sabe que esse tempo em abertura da argamassa colante é curtinho. Aí eu coloco aqui ainda o teste do dedo, porque é importante, porque vai que, né, você vê lá o pedreiro acabamentista abrindo um pedacinho de massa, uma pessoa que sabe o que está fazendo, só que, sei lá, ele precisou resolver alguma coisa rapidinho ali e saiu ali de perto daquela argamassa que está em aberto. E você não sabe quando é que ele abriu, fica na dúvida, tipo, meu Deus, passou os 20 minutos, não passou, e agora, como é que eu sei se esse negócio está prestando ou não está prestando? Teste do dedo.
Aperta lá a argamassa que está aberta. Tá sujando o dedo ainda? Se estiver sujando o dedo, dá para usar. Se não tiver, manda tirar, jogar fora e põe outro, né? Porque existe um risco aí de desplacamento se você for assentar os revestimentos, principalmente de parede, né? Dessa argamassa que já passou do ponto. Utilizar sempre os espaçadores das nossas juntas de assentamento, que são os espacinhos ali entre os nossos revestimentos, do tamanho certo, né? Que o fabricante fala lá, 1,5, põe 1,5. Poxa, o fabricante está me dizendo que meu piso precisa de 1,5 milímetro para poder, com as dilatações, com as movimentações que vão acabar acontecendo, poder se movimentar, ter espaço para poder se movimentar. Não, mas eu sou teimosa, vou lá, vou comprar para a obra inteira 1 milímetro, né? Porque daí é mais fácil, né? Compra um só, né? E bota para a obra inteira. Existe um risco desse piso futuramente trincar por conta disso, porque daí ele não vai ter o espaço suficiente que o fabricante previu para ele poder movimentar, né? Então, por isso que a gente precisa prestar atenção nisso também. Toda essa parte que eu estou falando aqui é só o segundo fundamento do nosso método obras, que é a parte de garantia da qualidade dessa nossa etapa, que é assentar o revestimento. E outra coisa que é muito importante a gente fazer também, realizar o teste do cabo de vassoura e o teste da bola de sinuca. Vamos dizer que o pessoal veio aqui e revestiu aqui a cozinha. É interessante você pegar um pedacinho de madeira, alguma coisa, e ir batendo nesses revestimentos que foram recém-assentados para procurar barulho oco. Porque se tiver qualquer espaço ali, né, entre o revestimento e as superfícies que você revestiu sem argamassa colante, né, se tiver buraco, esse espaço que ficou sem, ele tem uma resistência muito menor, principalmente se for revestimento de piso realmente. A probabilidade dele trincar vai ser gigantesca. Então, por isso que a gente tem que fazer esses testezinhos com a madeira, né, que daí o pessoal chama de cabo de vassoura, que é realmente batendo assim, né, no piso, no revestimento que foi assentado, para procurar esses vazios, né, e se por acaso achar, pedir para trocar. E o teste da bola de sinuca é para testar caimento de água. Acabou de revestir lá o meu banheiro, ali onde vai ter a água do chuveiro, por exemplo. Aí você põe uma bolinha de sinuca, bolinha de gude, enfim, algo que seja mais pesadinho, e vê se realmente, né, a água vai chegar até o ralo, né? Então, se a bolinha cair em cima do ralo, tá tudo certo. Então, precisa testar aí o caimento após o assentamento. É interessante que a gente faça isso aí também. Eu também trago bastante coisa a respeito da parte de rejunte, que tem todos esses tempos também que a gente precisa verificar dentro de obra, né, de tempo de maturação desse rejunte. Depois que mistura, ele tem que esperar um pouquinho para começar a agir. Depois que eu misturo com água, quanto tempo que eu posso utilizar esse rejunte? Então, a gente tem que caçar esse tipo de informação para não deixar passar. Qual que é o tipo de rejunte, onde que eu estou rejuntando, se ele realmente vai poder resistir aos locais que eu estou aplicando esse rejunte. Então, tudo isso são verificações, né, para que a gente consiga garantir a qualidade dessa nossa etapa de assentamento de revestimento. Tem aqui também os tempos, né, de espera que a gente precisa, por exemplo, para poder liberar o tráfego. Tanto um tráfego mais suave, né, nos primeiros dias, por exemplo, no revestimento de piso, ou no tráfego normal, normalmente umas 72 horas depois que você assenta ali o revestimento. Então tem toda essa questão e está tudo bem listadinho, né? Não vou passar por todos os itens, senão a gente vai ficar aí até amanhã. Na ficha obras aqui, dentro do método obras, nessa parte de assentamento de revestimento. Então tá tudo aqui, é simplesmente bater o olho, já fiz isso, então colocar ali na coluna, né, da parte de verificação, que seria esse lado aqui, ó. Então tem a data de início, data de término e a coluna onde a gente vai colocar se foi feito, se não foi feito, se teve algum problema, enfim, seria por ambiente, né, essas verificações aqui da parte de assentamento de revestimento. Vamos para o nosso terceiro fundamento, né, do nosso método obras, que é o de registro, a parte de documentação e controle. Além da nossa ficha obras, né, que a própria ficha obras já é um controle dessa nossa atividade, que tipo de documento eu vou precisar correr atrás no momento de eu assentar os meus revestimentos? Contrato com a equipe de acabamento e com o fornecedor. Parece idiota, mas vamos lá, acontece demais, por isso que eu falo. E às vezes, só por colocar aqui na ficha de verificação, porque tem 1 milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, você, putz, não fiz. Por que é importante a gente fazer essa formalização nesse momento aqui, né, do assentamento de revestimento com o nosso fornecedor de revestimento, por exemplo? Para que eu garanta que o produto que eu quero é o que vai chegar na minha obra. Então, se eu quero, sei lá, 26 caixas do Barcelona Cristal 90 por 90, que a gente trouxe aqui, né? O natural, 90 por 90. Você não tem esse contrato, você não tem uma ordem de compra, você não tem uma formalização desse pedido, pode ser que chegue 15 caixas do 90 por 90 polido. E como é que eu reclamo? Porque eu não tenho algo, entende? Então é importante que a gente faça essas formalizações, esses acordos com os nossos fornecedores. E se eu for contratar uma equipe, né, de acabamento,
Então, o que eu faço é também um acordo com essa equipe de acabamento ali, né? Para poder realizar essa fase ali da nossa obra. Mas, normalmente, assim, o que a gente vai precisar de documento, né, que seja muito importante nesse momento, é realmente formalizar esses nossos pedidos, para não ficar só no telefone, só no boca a boca, porque a gente precisa ter uma comprovação ali, né, do que a gente pediu, para poder ter essa expectativa, né? Eu pedi, vai chegar aquilo que eu pedi, né? E ponto final. Outra coisa que eu trago aqui como documento que a gente precisa correr atrás é manual de utilização dos revestimentos. Ah, Maria, mas espera aí, eu sou RT de execução, tem que pegar manual de utilização do revestimento? E sim, sabe por quê? Porque no manual de utilização dos revestimentos, por exemplo, da Porto Belo, vai estar descrito bem certinho como é que você pode limpar esse seu revestimento. Então, para poder entregar essa obra, né, entregar as chaves lá para o cliente, etc., a gente tem que saber como que a gente pode limpar, quais produtos que a gente pode passar. Para não ter problema de riscar um porcelanato polido, de estragar o esmalte do porcelanato, enfim, né, para que a gente consiga realmente utilizar aquilo que pode ser utilizado nesses momentos. Outra coisa que a gente precisa buscar são as fichas técnicas, né? Toda hora eu estou falando aqui da ficha técnica. Como que eu consigo uma ficha técnica, Maria? Só escrever o nome do produto no Google e falar ficha técnica. É simples assim. Eu trouxe até uma aqui de exemplo, ficha técnica da AC2 da Quartzolite, ó, tá vendo? Então, eu vou conseguir aqui dentro, ela vai me trazer todos aqueles tempos que a gente estava discutindo, vai trazer até tamanho dos buraquinhos da minha desempenadeira. E se eu tenho que colocar a minha argamassa colante só na base, ou se tem que ser na base no revestimento também. Sabe? Se é dupla camada de cola ou não, a partir do tamanho dessa minha peça. Então, assim, tem tudo certinho nessas nossas fichas técnicas, né? Quanto tempo ela vai ter de validade? São 6, 8 meses, que nem eu mostrei para vocês. Então, é importante que a gente busque esses documentos, né? Que tenha essa conversa, né, através do documento, diretamente com o nosso fornecedor. Porque aqui nessa argamassa colante, ó, quer ver? Só pode rejuntar depois de um dia inteiro, né? Depois do meu revestimento assentado. E para eu liberar o tráfego inteiro do meu revestimento assentado, ó, só depois de 72 horas. Então, não é achismo, tem uma informação mais precisa. Então, é muito importante que a gente tenha esse contato, né, com as fichas técnicas. E outro documento também que eu trago aqui nessa parte, né, do R de registro, né, da parte do nosso método obras, são as FISPICs, que muita gente esquece delas. São as fichas com informações de segurança de todos os produtos químicos. Por exemplo, o Cicanol, que a gente usa lá, né, para fazer um reboco, enfim. O Cicanol, ele é bem agressivo na pele. E se pegar no olho, pode causar lesões graves no olho. Então, assim, se a gente não tem esse tipo de informação, a gente nem toma cuidado com ele ali dentro de obra. Vê lá o pessoal colocando Cicanol à torta direita ali dentro da betoneira para fazer nosso rebocão, mas não tá nem aí, né? Tipo, não dá nada, não dá nada. Então, a gente tem que buscar esses documentos. E esses documentos que venham diretamente do nosso fabricante, e não achismos. Porque em obra a gente não pode trabalhar com achismo. O nosso quarto fundamento, né, da nosso método obras, da parte de garantia, qualidade dos nossos materiais, eu trouxe aqui a parte de armazenamento. E até uma parte de recebimento também desses nossos revestimentos dentro de obra, por exemplo. Então, aqui está para a gente verificar no recebimento as especificações todinhas do nosso revestimento, né, de acordo com o projeto, então a coloração, etc., quantidade de caixas, de acordo com a nossa ordem de compra, se tem alguma avaria, a tonalidade, né, se for um revestimento extra, tem o númerozinho lá da tonalidade, que se vier uma caixa de um e vier uma caixa de outro, pode ser o mesmo revestimento com as mesmas especificações. Ele vai ser uma cor bem diferente, porque depende da fornada lá, enfim, do jeito que é fabricado. Então, a gente tem que verificar esses pontinhos, né, essas minúcias ali dentro de obra. Aqui na parte de estocagem também, eu trago também a parte de sacarias. Então, as nossas argamassas colantes, elas são super sensíveis à água, porque elas vão reagir com água. Então, a gente tem que estocar sobre estrados. Vamos dizer que a gente fez um barracãozinho ali dentro de obra para poder guardar material. Não é interessante encostar essas sacarias nas paredes desse barracãozinho. Vamos dizer que seja um barracãozinho de madeirite. Aí choveu, aí entrou umidade nesse madeirite. Minhas sacarias estão todas encostadas no madeirite. Olha que beleza, né? Depois de uns dias, vai toda essa umidade passar para as sacarias. Aí quando você vê, metade das suas argamassas colantes está tudo empedrada já. Olha que alegria. Então a gente tem que tomar esse cuidado para justamente não perder material, não perder dinheiro realmente ali, né? Desse material que está sendo estocado de maneira ineficiente. E a gente tem que estocar de uma forma também que a gente consiga ter acesso a essas sacarias, né? De forma que a gente consiga diferenciar, caso tenha AC1, AC2, AC3, né? Diferentes argamassas colantes, por exemplo, dentro de obra, né? E também para verificar as datas de validade. Então, se você tem uma grande quantidade de
de argamassa e colante dentro da sua obra, você tem que organizá-las de uma forma que o pessoal vá usando aquelas que não estão vencidas, né, que estão mais próximas de vencer, para deixar aquelas do fundo ali, vamos dizer assim, que tem uma data mais longe aí de vencimento, por exemplo. Poderia ser feito dessa maneira. Armazenar os revestimentos também em local sem trânsito próximo de carrinhos ou de pessoas, porque de repente coloca ali um local onde está todo mundo passando, aí pensa, aí passa um carrinho e lasca um piso. Olha que besteira, né? Por besteira você acaba perdendo material. Às vezes é interessante, né? Criar um cercadinho, criar alguma coisa, um espaço dentro da obra que seja ali, ó, armazenamento. Não é para mexer, sabe? Não é passar ninguém ali. Verificar certinho se os revestimentos estão sendo estocados na posição mais vertical possível, né? Não é para estocar na horizontal. Assim, quando é peça pequena, até pode estocar na horizontal. Mas quando é revestimento maior, 60 por 60, enfim, se a gente for estocando na horizontal, na hora de puxar esse revestimento, na hora de carregar, ele vai exercer uma pressão ali no meio e ele pode acabar trincando só por transportar. Então, por isso que os revestimentos eles têm que estar sempre mais verticalzinho possível, ali tudo amarradinho, certinho, com a maior dimensão dele encostado no chão não, né? Em cima de estrados, né? A gente tem que colocar em cima de madeirinha, mesmo que seja no contrapiso, porque o contrapiso ele é todo regular. E se tiver um rasguinho na sua caixa, e você colocou o revestimento lá bonitinho, encostado na parede, né? Bem quase verticalzinho ali, tudo certinho. Aí na hora de puxar esse revestimento, na hora de carregar ele, pega a quina desse revestimento, está com a caixa rasgada lá, nesse contrapiso. Olha que alegria, né? Então por isso que a gente tem que colocar em cima de um estradinho de madeira, de tabuinha, de sarrafinho, alguma coisa assim. Deixar na mais vertical possível e a maior dimensão sempre apoiada embaixo. Então se eu tenho um revestimento lá de 1,20 por 60, coloca a parte de 1,20 para baixo. Né? A gente fica mais estável dessa forma, se ele for armazenado assim. É bom que a gente separe também, principalmente nessa fase de revestimento, por tipo, por tamanho, por tonalidade, para não haver confusão. E é interessante até, por exemplo, eu separei todos os da churrasqueira e escrever o nome lá, churrasqueira, para deixar bem especificado onde que vai ser colocado o quê. O último ponto seria, então, essa parte da segurança do trabalho, que a gente precisa observar no momento que a gente estiver assentando o nosso revestimento, que no caso aqui, estou trazendo aqui a nossa ficha obras dessa etapa de obra de assentamento de revestimento, que é basicamente a gente olhar na parte de NR18, as estações de trabalho, né? Tem que ver se o pessoal está com treinamento em dia, tem que ver se eles têm realmente treinamento para poder utilizar material de corte. Estou lá com a minha serra mármore, e daí a pessoa, quem que te ensinou isso aqui? Você tem treinamento de NR12? Não, foi meu tio que me ensinou a utilizar. Aí você vai ver o disco lá da serra mármore está tudo desgastado, está sem a capa de proteção, está sem EPI, né? Porque se eu estou usando ali material de corte, o mínimo que eu tenho que ter é uma luva de raspa ali, né? Tem que ter uma proteção ali no rosto, pelo menos um óculos. Se eu estiver fazendo poeira, tem que ter máscara, no mínimo capacete botina para todos nós, né? Independente se você estiver fazendo dentro de obra. Então tudo isso a gente tem que verificar. E entende essa visão sistêmica que eu falo? No momento da execução daquela atividade em específico. Então aqui eu trouxe o exemplo da ficha obras da parte de assentamento de revestimento. E a gente tem que ter essa dimensão, tem que ter esse conhecimento sistêmico, né, no momento da execução dessa atividade, para não ficar aquela coisa perdida. Semana passada eu olhei a parte de armazenamento de todas as atividades, aí hoje eu estou olhando mais ou menos aqui uma atividade que já foi feita, mas que eu não vi como é que foi feito. Aí amanhã eu lembro, né, talvez aí dessa parte de treinamento, como é que é mesmo? É negócio da NR12 aqui, deixa eu ver se esse equipamento, se ele tá bom, se não tá. Se a gente for fazendo assim, tudo muito na louca, vira barata tonta dentro de obra, né? Fica tentando atirar para tudo que é lado e a gente fica ansioso e não consegue aplicar as coisas. Por isso que eu falo, a obra ela acontece de uma forma sistêmica, então não adianta a gente, dessa forma que a gente aprende na faculdade, tudo separado, a gente querer fazer tudo separado. Então, hoje eu vou olhar só a segurança. Não, você tem que olhar todos os dias a segurança. Não, hoje eu vou olhar o armazenamento. Não, é todo dia armazenamento. Só que é de acordo com a etapa que está sendo executada. Você não precisa olhar cimento no momento que você está fazendo o assentamento de revestimento, né? Porque aqui eu estou olhando assentamento de revestimento. Então, vamos lá, vamos focar nisso daqui, mas ter uma visão sistêmica dessa atividade. Então, esse é o método obras. Por isso que eu trago de uma forma que facilita para o meu dia a dia de trabalho. Porque é realmente estressante quando a gente tenta aplicar tudo ao mesmo tempo e fica tentando lembrar de todos os pontos. Então, assim, é muito bom que a gente tenha uma ficha de verificação dentro de obra com esses itens e sendo sistêmico e focado. Então, para cada etapa de obra,
eu ter todo o sequenciamento lógico de como que vai acontecer essa atividade, eu ter todos os pontos que eu preciso conferir para garantir a qualidade dessa atividade, quais documentos eu preciso ir atrás no momento, né, dessa atividade, além da minha ficha obras, como que eu vou armazenar os materiais que estão relacionados a essa atividade que eu estou executando e a parte de segurança do trabalho. Ele é focado, é sistêmico que fica mais simplificado, porque daí a gente não fica estressado. Então, daí você consegue ter mais tempo até para fazer outras coisas dentro de obra, né? Ter uma negociação melhor de algum produto. Porque quando a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, fica aquela coisa, né? Tá lá no telefone falando com... eu preciso de 3 metros cúbicos de brita e tentando negociar preço. Aí, de repente, você vê o fulaninho carregando o piso. Aí, você vê ali o negócio, o cimento mais ou menos estocado. E daí você fica louco, né? Dentro de obra. Então, por isso que a gente tem que ter uma forma de se organizar para poder... trazer esses processos de uma forma simplificada, sem estresse. Então, se está listado, é só ir fazendo, ticando, só ticar realmente. Então, essa é a minha proposta para o curso Domina Sua Obra. Amanhã eu quero entrar com vocês dentro do curso Domina Sua Obra e ir mostrando para vocês quais aulas a gente tem lá dentro. E para cada tema que a gente traz, que nem revestimento, cerâmico, né? Todas essas etapas vão ter uma ficha obras dessa. Então, além da aula, explicando certinho no quadro, com vídeo, né, imagem, etc., de obra, de como é aquilo executado no dia a dia, tem a ficha obras no final para fazer download e depois ticar tudo isso dentro de obra. Então, amanhã eu vou mostrar as aulas, vou abrir com vocês o curso, beleza? Então, até amanhã, pessoal.